Oi, meu nome é Isaac. Nós iremos estudar hoje habitat e nicho ecológico. O habitat pode ser definido como lugar ou espaço físico onde um organismo ou grupo de organismos podem ser encontrado. Observe essa imagem. Essa imagem é um exemplo de habitat. Como tem no texto, o habitat pode ser definido como lugar ou espaço físico onde um organismo ou grupo de organismos podem ser encontrados. Na aula há pouco, eu perguntei aos alunos, nesse lugar, nesse habitat, você encontraria que seres vivos, que organismos? Eles disseram, aqui no rio eu encontro o peixe, eu também posso encontrar o jacaré, na mata eu posso encontrar a cobra, no ar eu posso encontrar aves, na mata eu posso encontrar macaco, a onça, o tamanduá. Então essa imagem aqui, ela retrata o habitat do ser vivo peixe ou de um grupo de organismos que pode ser encontrado, que no caso aqui, nessa imagem, eu posso encontrar o peixe, o jacaré, a cobra, as aves, a onça, o macaco e o tamanduá. Já o nicho ecológico está relacionado ao modo de vida de um determinado organismo ou grupo de organismos e com seu papel no ambiente. Quando a gente fala de nicho ecológico, eu estou falando do modo de vida de um determinado organismo ou de um grupo. Exemplo, nós temos aqui as aves. As aves podem ser migratórias. Elas saem de uma região fria para uma região mais quente, de uma região com pouca alimentação para uma região que tenha alimentação em abundância. E ao conseguir essa alimentação e essa temperatura, as aves podem se reproduzirem. Pegando como exemplo a onça é um mamífero que vai lutar contra outro ser vivo encontrado aqui, que no caso seria o jacaré. O jacaré vai lutar pela sua vida. A onça vai tentar se alimentar a partir do jacaré, assim como o jacaré, ao lutar pela sua vida, pode se alimentar da onça. O nicho ecológico inclui as condições físicas, químicas e biológicas que uma espécie precisa para viver e se reproduzir. Em relação às condições físicas, por exemplo, eu tenho a temperatura. Imagine todos esses animais vivendo numa região tropical. Nessa região tropical, você tem uma temperatura adequada. Se por acaso eu transferir esses animais para uma outra região do planeta em que a temperatura é menor, mais baixa, chegando a zero ou abaixo de zero, a maioria deles terá dificuldade em sobreviver. Em relação às questões biológicas, os animais aqui, para sobreviverem, têm que estar num ambiente adequado. Aqui você tem a presença da água em abundância. Aqui você tem uma grande quantidade de animais que, ora, estão se alimentando, ora, podem ser o próprio alimento, podem ser predados. Assim, para conhecer esse aspecto de um organismo, são necessários, por exemplo, informações sobre a reprodução e a alimentação. Então, nessa primeira imagem, você tem a questão da reprodução, ou seja, a reprodução tem que acontecer com a mesma espécie ou espécies semelhantes, parecidas. E na segunda imagem você tem a questão da alimentação. Qual tipo de alimento que esse ser vivo necessita para sobreviver? Pegando um exemplo do livro de vocês, o habitat de insetos aquáticos do gênero Notonecta, que está representado na figura A, e Coricha, que está representado na figura B, são encontrados em lagos ou lagoas rasas com bastante vegetação. Lagos ou lagoas rasas com bastante vegetação é uma descrição do
habitat desses dois insetos. Os dois insetos são bem parecidos, mas não são idênticos. Os dois insetos ocupam o mesmo habitat ou mesmos nichos ecológicos. Apesar de ocuparem o mesmo habitat, que no caso seria lagoa ou lagos rasos, eles ocupam nichos ecológicos diferentes. Como assim, professor? O primeiro é predador. Ou seja, para se alimentar, ele precisa caçar. É um predador ativo. Já o segundo é um saprófito. Professor, o que é um saprófito? É o ser vivo que se alimenta principalmente de vegetação em decomposição. Baseado nessas informações, eu posso afirmar que são de nichos ecológicos diferentes. O primeiro é predador ativo, enquanto o segundo é saprófito, se alimenta de vegetação em decomposição, ou seja, tem cardápios de alimentos diferentes. Se ao primeiro inseto eu oferecer vegetação em decomposição, ele não consegue se alimentar. E o segundo inseto, se eu oferecer um outro inseto para ele se alimentar, ele não consegue, porque ele se alimenta de vegetação em decomposição. Tudo o que você precisa para começar a vencer é autoconfiança e estudar sem ter medo de falhar. Apesar das falhas, que serão inúmeras, nunca devemos perder a autoconfiança. Não é só com acertos que aprendemos, e sim também com os erros. Até a próxima aula. Tchau! Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau.